Minha nossa. Tava descabelada aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Ontem não tivemos live à tarde. Tivemos só de manhã. E as aulas atualizadas já estão no canal, certo? Vamos lá? Agora de noite eu andei... Não sei se vocês viram o tamanho da lua, né? A lua tava enorme. E eu tô recebendo recados dos meus alunos e de gente conhecida de que estão sonhando bastante. De que a galera tá sonhando. Um monte de coisa esquisita. Faz parte. Vai acontecer. Nem todo sonho vai ser lúcido, né? Você vai lembrar, nem todo vai fazer sentido. Tem muito simbolismo neles. Mas é importante que pelo menos você anote, né? Então, logo após essa lua cheia, a lua cheia em Câncer, no dia 13, né? Dia 13 de janeiro. E aí, um detalhe que me chamou a atenção, que eu acabei não falando na live ontem, é a respeito do período anterior, que foi a nossa lua nova no mesmo signo, né? A lua nova de Câncer. Ela aconteceu em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado. Se vocês olharem lá nos arquivinhos, né? Lá dos stories de vocês, quem sabe lá na rede social vizinha, observe o que estava acontecendo mais ou menos na primeira, segunda semana de janeiro, quando aconteceu a lua nova. Porque ali foi plantado uma semente, uma intenção. Ali foi plantada uma intenção, certo? E você tá colhendo no agora. Anne, não tô colhendo nada agora. Ou porque intencionalmente você não plantou, certo? Ou porque simplesmente passou batido. Ou você deixou a vida plantar por ti. Mas alguma coisa que você está colhendo essa semana foi plantado no começo do ano passado. Anne, demora tanto assim? Demora. Você nunca cultivou nenhuma planta? Demora, tá? Dito isto, nós vamos voltar para nossa estrutura que a gente veio construindo a respeito do portão 61, que é um portão dentro do desenho humano do qual a gente tem acesso direto à fonte. Você não depende de pessoas, você não depende de livros, você não depende de guru, você não depende de padre, pastor, professor, pai, mãe, político, você não depende de ninguém para ter esse acesso direto à fonte. Então, essa semana, fazendo um remember meio rápido, a gente fez uma construção a respeito da própria imagem, a gente olhou para o portão 58, para o portão 38, a respeito dos nossos propósitos, pela busca do nosso significado na nossa vida, na nossa jornada de herói. A gente viu quais lutas realmente vão valer a pena lutar nessa jornada. E aí, beleza, fizemos a nossa lista de metas e sonhos para 2025. Revisamos para ver se todas essas metas e sonhos elas estavam alinhadas com uma ambição superior e não pautadas por ganância. Nossa, Anne, mas a minha lista só tem coisa que realmente eu preciso, né? Casa, carro, apartamento. Pois é, mas esse carro, casa, apartamento, tá partindo de um lugar de sensação de falta? Ai, me falta dinheiro, me falta uma casa, me falta um carro, me falta isso, me falta aquilo. Então, era um alinhamento de intencionalidade do início da ação, certo? Então, uma correção de olhar para tudo aquilo que você está desejando e perceber que aquilo ali vai ser um meio, não é o fim. Você ter um carro, ter uma casa, ter um emprego que você quer mudar, ter o peso que você quer ter o relacionamento que você almeja,
Não sei qual que é seu plano e sua meta de 2025, mas ele é um meio que acontece no meio da tua jornada, mas não é o fim. Então, envolver outras pessoas vai fazer muito mais sentido, certo? Beleza, vamos lá. A gente trouxe pro portão 61. Quando a gente traz toda aquela lista pro portão 61, é exigido da gente uma presença no aqui e no agora. Respira fundo. Sai do passado, sai do futuro e ancora. Você tá aqui, teu corpo tá aqui no presente, as coisas acontecem só aqui. Não tá acontecendo no futuro, não tá acontecendo no passado. Então, a gente precisa voltar-se para dentro, buscar a nossa verdade interior. Se você pega toda aquela lista pautada na ganância e chega no portão 61, obviamente as pessoas vão vender as verdades dela, tá? Então, você tem uma lista de projetos, sonhos e metas, e aí, como você nunca buscou a sua verdade interior, quando você vai trilhando o teu caminhozinho lá, nossa jornada de herói, você vai se deparar com várias pessoas te oferecendo a própria luz, a própria lanterna, né? A lanterna delas guiando o caminho para você. Você não sabe nem se elas estão te guiando pro abismo. E aí? Isso acontece porque durante a tua jornada, você não se lembrou da sua própria verdade interior. E aí fica muito fácil a gente oferecer a verdade exterior pra pessoa. Não, toma aqui essa verdade aqui, quem sabe sirva aí na tua jornada. Ó, deixa eu te vender uma outra verdade aqui. Certo? Anne, você tá falando abobrinha. Não tô. É só você olhar a quantidade de linhas religiosas e espirituais que existe no mundo. Por que que toda vez eu me lembro e lembro vocês de que cada um tem uma verdade? Se fosse para escrever um livro para cada verdade, nós escreveríamos 8 bilhões de livros. A gente não escreve o livro, mas a gente está escrevendo em forma de vida. Cada uma das nossas vidas é um livro que está sendo escrito. É uma linha filosófica, uma linha espiritual, é uma linha religiosa, não sei o que é que vocês querem usar. Entendem? E aí a gente desenvolveu o que a gente queria, certo? Vamos lembrar que era aquilo que a gente tinha controle? Eu não quero mais cometer a repressão, reprimir, que é a mesma coisa que oprimir. Reprimir a minha sintonização psíquica. Eu não quero mais usar a lanterna do outro, eu quero usar o meu farol, o meu farolete. Só que para isso, eu preciso parar de oprimir, reprimir a minha sintonização, a minha anteninha que tem conexão direta com a fonte, e parar de querer ir pela antena do outro. Mesmo que signifique eu colocar um bombril momentaneamente na minha antena, para ver se ela pega mais, tá? Mas de qualquer forma, você sempre teve a ligação, nunca teve um desligamento. Certo? Essa história de religar algo que nunca foi desligado te poupa, você tendo essa convicção, te poupa bastante energia de cocriação, certo? Talvez eu não tenha falado isso aqui pra vocês ainda e não tenha aula sobre isso. A palavra religião, ela vem de religare. Religar você à fonte, religar você ao Pai, levar você até a fonte criatora, não sei. Enfim, e aí tem várias religiões que fazem isso, para você retomar essa conexão. Acontece que a gente nunca teve a desconexão. Nunca. Não, Anne, mas o ego, a mente, não sei o quê. Beleza, mas nunca houve a desconexão. A conexão sempre esteve ali. Mesmo que teu ego, mesmo que tua mente, mesmo que o trelelê, o tralalá aconteça e você esqueça e o véu, tá. Mas a conexão sempre existiu. Ela nunca deixou de existir. É isso que vocês precisam entender. E aí, o que acontece? Como a nossa mente é poderosa, se alguém chega pra vocês e fala assim, você precisa acreditar que você tá desconectado. Beleza? Então agora você acredita nisso, virou crença. Se virou crença, você vai buscar viés de confirmação. Você vai cocriar isso no exterior.
Então, você vai viver uma vida, primeiro, aonde você confirme que você está desconectado da fonte. Às vezes é uma vida bem ruim, certo? Lá na frente, se oferece um caminho. Constrói comigo esse raciocínio. Lá na frente, se constrói um caminho, certo? Olha, toma aqui, segue isso daqui que tu se liga de novo, beleza? Daí você fala, é verdade, eu tô desligado, né? Então agora eu preciso disso daqui, desse livro, dessa linha filosófica, disso e aquilo, para ligar de novo. Então, primeiro você criou uma realidade onde você precisa confirmar que você tá desligado, normalmente é uma realidade bem ruim. Depois você cocria a solução, ou aparecem com a solução, certo? Aí você cai dentro da solução. Você vai lá dentro da verdade deles. Beleza. Fechou. Daí, quando você tá dentro da verdade deles, cara, você tá dentro da verdade da outra pessoa. Ou de alguém, ou de algo. Você ainda não desenvolveu a tua. Você não tá seguindo a tua luz, lembra? Você não tá seguindo a luzinha do teu farolete. Você tá ali seguindo pela luz do farolete do outro. Beleza. Daí vai chegar um momento em que começa a doer de novo. Você fala, não tem nenhum sentido. Meu Deus do céu, eu vou ficar codependente pra sempre disso daqui? Então quer dizer que eu nunca vou ter uma ligação? Não, você precisa disso para se ligar. Beleza. Se você for um pouquinho rebelde que nem eu, você vai chutar a bunda de todo mundo e vai falar, vai mandar todo mundo para aquele lugar e vai falar, não é possível. Se até uma criança, um bebê, deixa de ser codependente da mãe, alguma coisa de muito errado não tá certo aqui. E aí você faz a busca, você volta o caminho. Essa volta do caminho só serve para você chegar lá em algum lugar e perceber que, putz, eu passei um tempão criando uma realidade onde me ensinaram que eu tava desligada. Peguem essa dica. Me ensinaram de que eu tava desligada. Daí eu cocriei essa realidade. Daí dentro dessa realidade que eu tava desligada, apareceu uma suposta solução. Mas essa solução não era definitiva, ela me condicionava a determinado meio. Siga assim, 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 assado, que daí você tem o WhatsApp de Deus. Beleza? E daí eu fazia de tudo. Nossa, mas parecia que ainda tinha alguma coisa que... Bem no fim eu saí de lá e falei, quer saber, eu vou procurar por conta própria. E nessa de procurar por conta própria, eu descubro que eu nunca estive desligada. Vocês perceberam o tamanho da roda da viagem que a gente fez? Gente, isso demanda tempo, energia mental de cocriação, energia física. Você está construindo uma realidade fora de você. As suas crenças criam hábitos, seus hábitos criam sua realidade. Entende? Se vocês continuarem seguindo pela luz do outro, por minha, gente, não é para me seguir pela minha luz. É para vocês aceitarem a introspecção, pararem de reprimir a sua sintonização psíquica. Não é criar antena. A antena vocês já têm. Parece um ETzinho aqui com as parabólicas. A antena vocês já têm. Vocês só precisam parar de reprimir. E se permitir não só ler o ambiente à sua volta, como também as pessoas, a realidade construída. E se engajar com aquilo que está mostrando a verdade para vocês. Por isso que a gente fala que existe uma negação, depois da repressão vem a negação, tá? São duas coisas diferentes. Primeiro você reprime e depois você nega. Das pessoas não quererem ver a verdade. Mas tá, qual verdade? Que é que elas não estão querendo ver. Não, é a minha verdade, Ania, é a verdade do governo, que o governo é ruim, a verdade não sei o que, a verdade não sei o que. E daí fica aquela brigaceira de um querendo empurrar a verdade pro outro. Não, a verdade é que. Não, peraí. Qual é a sua busca que você tá fazendo para que você enxergue sem repressão, com sintonização do seu ambiente? Ou seja, você precisa estar introspectivo, você precisa fechar um pouco as distrações e voltar para o lugar de presença, no aqui e no agora. Isso significa, gente, é super relativo. São 8 bilhões de pessoas, imagina, 8 bilhões de facetas diferentes
eu gosto de imaginar um diamante com 8 bilhões de faces. Um baita de um prisma, né? Tipo, meu Deus, é muita face pra você enxergar. E, inclusive, isso que eu tô falando. Nem todo mundo vai enxergar a realidade como eu enxergo. Que a realidade é enxergada por várias facetas. E eu falei que em 2020 aconteceu um evento em que nós fomos obrigados a ficar introspectivos. Não foi? Não, Anny, o que aconteceu foi incrível. Independente do como aconteceu, nós fomos obrigados, a vida nos convidou gentilmente a entrar para dentro de nossos lares, para dentro dos nossos quartos, para dentro dos nossos clãs, para dentro das nossas tribos e ficar introspectivos. O convite foi feito. Não, eu não podia ficar introspectivo, eu precisava trabalhar. Beleza. Cada um fez a escolha que dava para fazer ali naquele momento. Mas a vida convidou para introspecção. Isso significa que ela vai convidar de novo. De alguma forma. A forma? Não sei. Não sei. Por isso que existe a guerra. Porque cada um quer impor a sua verdade aos outros. Exato. O professor Hélio Couto fala muito sobre isso. Muito. E essa guerra que a gente conhece sobre a imposição da verdade, ela é profunda a ponto de... Por que tem o conflito fora? Ah, porque é a verdade. Também, mas essas guerras maiores que nós enxergamos, nada mais é do que a exteriorização de um conflito interno que todos nós temos. Qual, Anny? De que existe metade dentro da gente. Tem um masculino e tem um feminino dentro da gente. Nós precisamos encontrar o nosso ponto de diplomacia dentro da gente para que haja essa diplomacia fora. Então, se a gente está vendo tantas coisas acontecendo em dimensões muito grandes, significa que o coletivo, junto, né, uma soma de comportamentos, ainda estamos com conflitos internos. O meu masculino tá brigando com o meu feminino tá brigando com o meu masculino. Faz sentido? Não. Precisou dos dois, metade para fazer eu. Então, enquanto houver a tal da guerra dos sexos, ainda vai haver também guerras coletivas. Enquanto você não equilibrar dentro de você, a soma do seu comportamento equilibrado não vai somar com o coletivo. Não, mas os homens não sei o quê. Beleza, fica aí. A guerra é tua. Ah, mas as mulheres não sei o quê. Beleza, a guerra é tua. Como é que você quer que haja paz fora? Não vai haver paz fora, gente. A paz não começa fora e nunca começou. E não vai ter paz fora, porque precisa ter paz dentro. Enquanto você não for um ser humano íntegro dentro de você, vai haver espelhamento. Você vai espelhar no teu cônjuge, você vai espelhar no teu pai, na tua mãe, você vai olhar para o outro fora de você e vai acreditar que realmente tem um outro. E aí você vai fazer pro outro, vai voltar para ti em algum momento. Complexo? Eu não vejo complexidade. O mundo é simples. Na verdade, a gente deixou complexo, né? A gente quer que ele seja complexo, porque quanto mais problema, mais a mente quer ficar buscando solução. Ela funciona à base de respostas, né? A gente quer ficar buscando as respostas. A gente quer buscar a resposta, às vezes, até pro incognoscível. Já viu? Exaure nossa capacidade. Beleza? Então, a gente viu a repressão, a gente viu a negação. O que, como, e agora a gente vai ver, a gente viu o quando e quem. E as duas últimas a gente vai ver agora, que é onde e para quê, certo? Na construção do portão, a gente tem controle no foco. O foco tá lá no primeiro passo. Então, o que eu quero? Da onde que eu parto, Anny? Eu parto do lugar de que toda aquela história que veio de trás, lá, minha ambição, as verdadeiras buscas, as verdadeiras guerras que valem a pena ser lutadas, a busca pelo meu significado, a minha alegria e não mais a minha insatisfação.
a liberação da codependência e a fortificação do meu eu autêntico. Quando eu chego aqui, o que eu quero? Não, eu quero me permitir um momento de introspecção, pegar todo esse conteúdo, ler o meu ambiente à minha volta para tomar decisões conscientes e seletivas. Não adianta você estar consciente das tuas escolhas, se você não tem seletividade nelas, certo? A gente viu isso lá nas aulas anteriores. A vida é um universo em crise a todo tempo. Ai, será? Será que a gente não vai ter uma tranquilidade? Aqui no quinto passo, a gente vai descobrir em qual lugar, depois da nossa influência, né? Primeiro eu influencio as pessoas. Quais são as pessoas que você tem influenciado com o teu comportamento de que você está buscando a sua verdade? E as pessoas estão olhando isso, elas estão vendo e estão sendo influenciadas a isso. Então, tem um conjunto de pessoas à sua volta em que elas estão sendo influenciadas por isso. Elas talvez não falem. Elas só não falem. Mas elas estão influenciadas. Agora, se você tem muito medo da rejeição, de ser rejeitado em determinado grupo, isso significa que você vai seguir pelo farolete de outras pessoas. Você não vai se colocar naquele lugar como uma possível influência. Você escolhe não ser influência naquele lugar. A sua influência, ela está reduzida, na verdade, a ser condicionada por aquele grupo. Ou você está influenciando, ou você é influenciável. Ou você está no papel de condicionador. Você está condicionando as pessoas, certo? Ou você está no lugar de condicionado. É você que escolhe. Qual é o lugar que vocês andam por aí? Vocês andam sendo só condicionados ou vocês estão condicionando as pessoas? Confiar nas próprias realizações e buscar ressonância nos outros. Beleza? Esse era o quarto passo. No quinto passo, agora, a gente vai ver sobre sentir culpa ou não. Culpa do que, Anne? Vamos lá. Culpa do que, Anne? Aqui a gente fala sobre ser engenhoso, a tua capacidade de ser engenhoso. Você tem essa capacidade ou adquire ela, estimula, desenvolve. Capacidade extraordinária de apenas apontar o que para você é óbvio, mas para o resto das pessoas é um mistério. Bom dia, lindeza! Amor e extensão. Bom dia, Naya. Amor e extensão. Amor e extensão. Peguei o texto aqui. Eu vou até anotar, porque alguma coisa tem. Tá, então a gente adquire a capacidade de apontar o que pra gente é óbvio, mas pro resto do mundo é um mistério. Você consegue ver além das coisas, consegue ver soluções potenciais em muitos aspectos da vida. A questão toda é como que você transmite isso às pessoas. E como você transmite essa verdade às pessoas, certo? Em que lugar? É na rede social? É por um livro? É por um filme? É pela fala? É pela comunicação? É por uma palestra? Eu não sei qual é a sua forma. Cada um vai ter uma forma e cada um vai ter um ambiente, certo? Você tem que encontrar maneiras inovadoras de transmitir o seu conhecimento. O mundo está cheio de bíblias no plural, né? Porque tem vários tipos. Alcorões, Bhagavad Gita e todos os tipos de tomos. Vocês sabem o que é tomos, né? Procurem lá. Tipos de tomos incríveis. Histórias sobre pessoas que entendiam. A verdade foi revelada a eles, tanto quanto possível, viveram uma vida que estava de acordo com essa verdade. E tentaram transmitir essa verdade ao mundo de uma forma inovadora. Isso acontece, isso é um processo normal. Anne tem que ser santificado para fazer isso. Não. Tem que ser um gênio para fazer isso. Não. Tem que ser Jesus Cristo para fazer isso. Não. Tem que ser um Buda para fazer isso. Não. Tem que ser só você. Tá?
Tá. Tem que ser só você. Anne tem que fazer alguma formação? Não. Assim? Simples? É. Simples assim. Então, aqui você tem aquela coisa de ser engenhoso e de ser inovador. Pode encontrar uma maneira de conduzir a história de forma a permitir que as pessoas apreciem essa verdade. Ao respeitar os seus princípios, você transmite a verdade aos outros, quer eles a aceitem facilmente ou não. Aqui, muitas vezes, você pode ser chamado de herege. Adoro! A verdade nem sempre é tão fácil de ouvir e compreender por aqueles que estão presos aos seus próprios dogmas ou paradigmas. Portanto, aqui você pode ser condenado ou condenada ao ostracismo por conta dos seus problemas. Certo? Gente, a história fez a gente castrar esse potencial dentro do ser humano. Cada um de vocês tem esse potencial dentro de vocês. Essa semana ele está sendo desenvolvido. Certo? Então, essa semana, cada um de vocês tem o potencial, de uma forma inovativa, virar herege. Para todo mundo, por exemplo, para vocês, né? Vocês têm os paradigmas de vocês, os dogmas de vocês. Eu não preciso conhecer eles, mas quando eu compartilho da minha perspectiva, mesmo que de forma inovadora, eu me coloco no lugar de risco em que eu vou ser considerada herege. Mas herege da perspectiva de quem? Do público que está me assistindo? Porque existe a comparação. Você segue um determinado paradigma e um dogma. E a partir dele você fala, nossa, você é herege, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque você está usando como parâmetro aquilo que você está dentro. Você está dentro de um paradigma e está vivendo dentro dele, está vivendo dentro daquele dogma. Então, toda a verdade que for fora daquilo ali, você vai considerar que não é verdade. Estamos falando apenas de frequências. Que é o que o amigo já hoje falou. É por isso que a gente tem guerra, é por isso que a gente está brigando uns com os outros. A partir do momento em que eu compartilho com educação, com parcimônia, com inovação, com simplicidade, com compaixão, com ternura, com amor, a minha verdade, certo? Não tem por que ficar brigando, mas o outro lado vai buscar briga. Acreditem, o outro lado vai buscar briga, certo? Agora, se você começa de um lugar, vai mansinho, vai devagar, presta atenção qual é o lugar que você está e com quais pessoas em que as pessoas tentaram continuar que você siga essa verdade deles com uma lanterninha te levando para o precipício, certo? Isso acontece. Será que a briga não é o desejo de chamar a atenção? Exato, bingo! Bingo, tá? Eu tô vivendo isso já há algumas semanas. E é muito interessante que quando a gente sai desse... Eu já fui briguenta, gente. Criança é briguenta pra isso. Vocês já viram criança querendo chamar atenção? Todo mundo já foi criança que quis chamar atenção. Todos nós temos um grauzinho de maturidade, de se jogar no chão do mercado e falar, eu quero doce, eu quero que me olhem, prestem atenção, eu estou sofrendo emocionalmente, a vida. Todo mundo tem um gatilho que faça com que você se coloque nesse lugar de chamar a atenção, certo? Precisa da validação. E aí, essa semana, nós temos trânsitos astrológicos que estão cooperando com isso, com as pessoas querendo arrumar briga. Mais ou menos do estilo lá da nossa amiga lá do avião, a Jennifer. Tava ali quieta no meu canto, querendo só ouvir minha música na paz, sentada na janela do avião. Veio a pessoa lá do outro lado da sala, veio caminhando, beleza, vou arranjar briga. É exatamente com você que eu vou arranjar briga, você tá quieta aí? Então, essa semana aconteceu isso aqui num grupo online. E é muito divertido, porque quando você sai desse lugar, você consegue fazer a leitura comportamental da pessoa já há algum tempo,
você percebe que a pessoa está necessitando de palco. Quando a pessoa necessita se colocar nesse palco, nem sempre ela se coloca de forma saudável. Isso não é legal, gente. Então, em vez de sentir raiva da pessoa, uns 2 momentos ali eu fiquei com pena, sabe? Mas daí eu falei, putz, eu já tive nesse lugar, gente, é horrível. Depois que tu sai, depois que tu olha e fala, meu Deus. Mas é um processo de amadurecimento da alma. Tem uma criança ali dentro, uma criança ferida às vezes, que nunca ganhou atenção e tá chamando a atenção de forma distorcida. Gente, a gente vê assassinos em série fazendo isso. Eles ganham seriados na Netflix. E no tribunal eles ficam sabendo que fizeram uma série deles e eles finalmente alcançaram a tão sonhada visibilidade e reconhecimento. Olha, o papai e a mamãe nunca olharam pra mim, então agora todo mundo olha pra mim. É uma forma bem errada? Claro que é. É totalmente distorcida. Mas em algum grau, mesmo que pequenininho, a gente já fez isso. E às vezes a gente faz. É só perceber em qual momento que a gente gosta de se colocar no lugar de vítima, ou de ficar fazendo drama, ou de se vitimizando demais, ou ainda no lugar de opressora. Tá? Principalmente quando ela vive uma mentira. Na cabeça, gente, tem um negócio assim, ó. Você não sabe que você tá vivendo dentro de uma psicose enquanto você não sai da psicose. Como é que você vai saber que você tá vivendo dentro de uma psicose? Não tem como. É só você saindo dela. Mesma coisa que o paradigma. Você não consegue enxergar o paradigma do qual você está vivendo até você não sair dele. É só vocês olharem para a própria expansão de consciência de vocês ou o crescimento de vocês. Obrigada pelo presente, gente. Percebam que se você não sair daquilo ali, da frequência, pronto, você não vai conseguir enxergar onde você estava. Quando você consegue enxergar onde você estava? Quem era você? Porque você já expandiu, você já mudou de frequência, você já mudou de hábito, de comportamento, de crenças, principalmente. E aí você olha lá para trás, né, pro passado ou para baixo, né, para frequência mais baixa, e você enxerga, putz, onde que é que eu tava? Ainda bem que eu cresci, ainda bem que eu amadureci, ainda bem que eu mudei, ainda bem que eu fiz crenças novas. Então a gente só sabe dos nossos paradigmas, dos nossos limites depois que a gente sai dali. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Beleza? Então, aqui no 5º passo, nós temos o potencial de sermos hereges. Escolha ser herege. Anne, como assim? Não, eu não quero ser herege. Beleza, então você tá aí e vai ficar agradando todo mundo. Aqui é um lugar bem legal pra gente ver o quanto que a gente quer agradar os outros. Se você não tem coragem de desagradar na busca pela sua verdade, é porque você tá seguindo a verdade de outra pessoa e aí você fica agradando os outros. O que mais que eu posso falar depois disso? Posso falar o 6º passo, né? Depois que você adquire um certo grau de liderança, certo? Você expande um pouquinho mais. Ou seja, agora você vai se tornar perspicaz. De herege, você se torna perspicaz. Significa que as suas expressões universais da verdade nem sempre vão ser reconhecidas. Ai, Anne, mas isso é óbvio, né? Tem gente, para algumas pessoas isso não é óbvio. Ela adquire um certo grau de que ela buscou pela verdade, ela tem a verdade, ela conhece os mistérios da vida, blá, 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 blá. Daí agora ela quer fazer um programa intensivo de elevação para todo mundo viver na 5ª dimensão. Já viu isso? Não mudou nada. A religião, qualquer religião, quer te forçar a goela abaixo aquela linha de pensamento. As filosofias também. Mas daí a pessoa sai de tudo isso, daí ela vai lá e descobre o caminho dela. Não, mas daí agora ela pega o caminho dela e quer enfiar a goela abaixo nas pessoas. Que diferença que fez?
que adianta eu ficar julgando a religião e as religiões? Se eu tô fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então aqui você entende e vive de uma forma que nem sempre as suas verdades vão ser reconhecidas. Você pode ver toda a natureza da verdade, mas a questão é: como fazer com que os outros a vejam? Escrevendo uma Bíblia nova? Vendendo curso? Não. Virando coach? Acho que também não. Deixa eu ver. Ah, já sei! Criando uma religião nova. Me deem sugestões. Como fazer com que as pessoas percebam que elas precisam melhorar as suas vidas? É chacoalhando elas? É batendo assim na cara delas? É jogando umas bombas? Não. É falando umas verdades pra elas? Também não. Chutando muleta delas? Também não dá certo. E aí, alguma sugestão? Exato. Essas pessoas precisam sair da rotina, dos ditames e dos credos que todos lhes deram e começar a estabelecer os seus próprios. A gente sabe que é isso que precisa ser feito porque a gente passou por isso. Ou pelo menos vocês estão construindo esse potencial dentro de vocês. Desenvolvendo o potencial, né? Não construindo. Como que você ilustra a verdade? Como que você torna isso prático? Como você incentiva as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho? Eu, de vez em quando, chuto a bunda de vocês, mas não é por mal. Em última análise, é através da meditação. Anne, não sei o que fazer, ainda não tenho comunicação, não tenho curso, não sei. Anne, eu queria acordar as pessoas. Ok, vai lá e medita primeiro. Mas eu vou ajudar? Vai, claro que vai. Medita. Anne, mas eu tenho TDAH e trocentas milhões de siglas e eu preciso tomar remédio e eu não consigo meditar, eu não consigo parar quieto. 99% do mundo tá assim. Fazer. Produtividade. Não para. Lembra que lá no primeiro passo eu falei: se você decidir conscientemente por uma escolha seletiva ficar em introspecção, a vida vai te ajudar, porque você fez uma escolha agora consciente. Se você não faz essa escolha consciente e você continua reprimindo e oprimindo a sua sintonização psíquica, eu falei pra vocês, o que a vida faz? A vida não quer saber se você tá ganhando dinheiro, se tua empresa tá indo a todo vapor, se teu casamento tá bem, agora que você construiu o seu negócio, agora que eu comprei meu carro, agora que eu consegui minha casa, agora que eu casei, a vida não quer nem saber. Ela não tá nem aí pra você. E pra ninguém. Ela simplesmente vai obrigar todo mundo a entrar em estado de introspecção. Quantas pessoas não começaram a meditar em 2020? Mais do que eu já fazia. Quantas pessoas não começaram a fazer, sei lá, uma yoga dentro de casa, um pilates, se exercitar, ir mais pra natureza? Atira a primeira pedra que nunca, né? Porque a vida foi lá e falou: vamos, galera, vamos ser convidado aqui. Pois é. Enquanto tinha pessoas que tinham todos os motivos para ficar reclamando, ainda assim tinha algo muito bom acontecendo. E é a nossa escolha, enxergar aquilo ali como metade vazio, um copo metade vazio, metade cheio. Podia ter a metade vazio, foi tenso, foi complicado, foi difícil, foi doloroso. Mas qual que é a metade cheia? Que a vida estava falando: estou trazendo isso para vocês. A vida não acontece com a gente, a vida acontece para a gente. Ela tá ali acontecendo para a gente, tá? Meditação, certo? Trata-se de descobrir o que faz o relógio funcionar lá dentro. Sabe?
entrar. Casulim? É assim que se transmite a verdade. Você mostra aos outros a realidade tangível. As pessoas podem reconhecer a verdade quando veem pessoas que vivem na verdade. Expressar sua verdade por meio da experiência pessoal pode inspirar outras pessoas de maneira prática ou não. Isso é o melhor que você pode fazer. Divulgue e veja se as pessoas entendem ou não. Veja se as pessoas querem mudar os seus hábitos. Portanto, existe muito para a gente considerar em toda a estrutura que a gente construiu aqui. Muito poderoso e pode nos pressionar para provocar um crescimento extraordinário em nossas vidas. O portão 61, gente, dentro do desenho humano, ele é um potencial de salto de consciência. Por isso que talvez ele seja tão doloroso, ok? Quando esses insights chegam até nós, né, essas conexões direto da fonte, faz download, de repente, e tudo fica diferente. Em última análise, a verdade é algo que vai além da mente. Acontece conosco, em silêncio, quando finalmente entendemos. É assim que acontece, gente. Não tá em livro, não tá com a Anne, não tá em ferramenta, não tá fora. Não tá fora. A verdade é simplesmente quando você entende. Entende o que, Anne? Entende a sua própria verdade. E não a dos outros. Não o que tá acontecendo fora. Sabe aquele momento de tipo... veio do nada. Veio do nada. Você tava ali lavando louça. Eu gosto de ficar mexendo com água. Toda vez que eu mexo com água, acontece. No meio do banho, já saí pra escrever, assim. Pra mim não acabar esquecendo. Sabe aquele... No filme do Willy Wonka, o mais recente, de quando ele é jovem, ele faz um chocolate, eu acho que é um chocolate de esperança, alguma coisa assim. E a menininha come metade e ela começa a falar e daí ela faz assim, Daí ele fica esperto. Daí ele pergunta, o que foi, não sei o que. Daí ela fala, não, nada não. Daí ela come mais um pedaço do chocolate, que é um chocolate de esperança, né? Mas a esperança tá dando ideias pra ela. E ela faz, Daí ele, um duplo, Ou seja, foi 2, E ele mede a capacidade de resolução de problemas dela pelo duplo, É quando você faz, Você pode não pronunciar esse mas internamente você faz ele. Você faz. E para você fazer ele, leva tempo. Por isso que falamos lá no passo 3 ou 2, se não me engano, de que a gente não pode acelerar a necessidade de conhecer o incognoscível. A gente fica muito, muito perturbado em querer entender as coisas naquele momento. Entender não é no momento. Você pode estar no aqui e no agora para receber o entendimento. Mas quando algo acontece, precisa haver o fator tempo. Então tem coisas que você vai vir a receber o entendimento e enxergar aquela verdade lá 5 anos depois, às vezes 10 anos depois. E principalmente, você deve viver a sua vida confortável a ponto de talvez determinadas coisas você nunca saber da verdade. E você não precisa parar a sua vida, você não precisa gastar a sua vida correndo atrás de uma resposta que talvez a fonte não queira te revelar. Não lhe cabe. Mas o ser humano quer fazer o quê? Ele quer conhecer tudo, né? Quer buscar todas as respostas possíveis. E ele fica numa roda. Um duplo, É muito bom esse filme. A gente fica numa roda. Parece que a busca nunca cessa. Na aula do Portão 58, se não me engano, a gente falou sobre
a incessante busca fora. Parece que nunca a gente está satisfeito com as respostas. A gente sempre quer arranjar alguma coisa para responder e ficar atrás da resposta. Só para de buscar por um momento. Não, Anny, mas daí eu não vou crescer, eu não vou evoluir. Relaxa. Eu não tô falando para você matar a esperança por um futuro melhor. Eu só tô falando para você respirar um pouco. Volta pro presente, percebe que talvez você esteja buscando respostas que você não vai ter agora. E tem que ficar bem com isso. Tem que dar conta daquilo que se dá conta, com aquilo que é e o que é no aqui e no agora. A gente tem a mania de querer entender tudo. Tudo. Nem tudo é entendível. Nem tudo foi feito para entender. Tem coisa que foi feita para vivenciar, contemplar, observar. Às vezes vai estar passando por você, assim, na tua tela de vida, no teu filminho. Você não precisa interagir. O futuro cria o presente? Eu acredito que sim. Se vocês estudaram a fita de Möbius. Quem não sabe o que é uma fita de Möbius, por favor, procure. Ambos, né? O futuro criando o presente ou o presente criando o futuro. E o passado também. É uma fita de Möbius. Por que a fita de Möbius tem o formato de um símbolo de infinito? Vão gostar de fazer assim, cabum na cabeça de vocês, né? Se vocês olharem para a fita de Möbius, alguma coisa talvez desperte dentro de vocês e alguma coisa faça sentido. Vocês... tá, agora eu entendi o porquê que eu não consigo entender. É só olhar para a fita de Möbius. Tem um outro... Peraí. Tem uma outra imagem. Deixa eu achar aqui. É uma fita de Möbius também, mas ele é um objeto não orientável. Ele é com base na fita de Möbius. É a garrafa de Klein. Garrafa de Klein. K-L-E-I-N. Ele é um objeto impossível. Ele é inspirado na fita de Möbius. É um objeto que ele não tem começo e nem fim. Anny, pra que isso? Pra você entender que a nossa realidade é exatamente assim. A gente enxerga o tempo linear, né? Não existe tempo linear. Anny, mas não é pra frente que se anda? É. Eu preciso seguir uma orientação aqui, senão os seres humanos, né? Estão tudo doido. Falando em tempo, gente, vocês foram no cinema ou vão no cinema assistir Interestelar? Assistam esse filme e reparem na explicação sobre o tempo, sobre a gravidade, sobre dimensões. Tem um outro filme que fala sobre isso, o filme da Lucy. No filme da Lucy tem uma suposta explicação do que é o tempo. São 2 filmes maravilhosos. No filme da Lucy ela fala o que é o tempo, o que ele faz. O que aconteceria se não tivesse o tempo. A Origem também. A Origem com o Léo DiCaprio, do desdobramento, das incursões, do sonho dentro do sonho. É esse? Esse filme também. É pra vocês assistirem e vocês ficarem questionando tudo. A vida inteira, né? A existência inteira. Fazia tempo que eu não falava essa frase. Para quem não tem um para quê,
Sem limite C também, né? Começo de semana, pra vocês pensarem. É porque a gente vai trocar de portão. Tá ficando cada vez mais próximo do portão 41, que é a semana da cocriação. Então, a gente começa a sentir mais pressão mesmo. E esse portão 61, ele é pressão mental, certo? Escreve assim, para quem não tem um para quê, quem não tem um para quê bem definido, qualquer como serve. Quem não tem um para quê bem definido, qualquer como serve. Por que as coisas acontecem na vida de vocês e parece que vocês estão refém da vida? Porque vocês não têm um para quê. Vocês têm talvez com clareza o que eu quero. Tá, mas isso que você quer, o para quê que você quer? Ontem eu fiz essa pergunta e teve gente que eu dei tela azul. Por quê? Porque envolvia dinheiro, né? Quando a gente envolve dinheiro... Ania, o que eu quero? Eu quero mais dinheiro esse ano. Meu Deus, eu quero ter 10 mil reais de lucro. Limpo, líquido, por mês ou mais, né? 10 mil reais ou mais, beleza. Isso é o que você quer? Então tá, vamos trabalhar para isso. Para que você quer? A pessoa já deu tela azul aí. Exato, eu quero um quintal. Eu tô querendo um quintal. Para que você quer um quintal? Exato. Daí a pessoa começa, nossa, o para que eu quero 10 mil? Porque eu quero investir nisso, porque eu quero investir naquilo, porque eu quero pagar isso. Ela vai falando, né? Daí, quando ela termina de falar o para quê, ela percebe que agora ela tem um para quê definido. Então, fica mais fácil ela buscar esses 10 mil e cocriar esses 10 mil e perceber que não vai ser qualquer como que vai servir. Ela definiu, estabeleceu para o universo e para a vida apenas algumas possibilidades daquele campo enorme de possibilidades. Ela fechou um pouco e falou, vida, é o seguinte, eu quero isso e eu quero isso, para que isso? Para que eu quero o que quero? Então, ela estreitou o campo de possibilidades, então ela foi um pouquinho mais seletiva. Mas ela não engessou. Ela só estreitou um pouco. Porque daí agora não é todo como que vai servir. Agora, se você não tem um para quê, você só quer o quintal. Beleza. E a vida te manda para uma casa caindo aos pedaços, que tem um quintal que parece uma casa mal assombrada. Beleza, você teve o quintal. Daí você chega no quintal e fica reclamando. Nossa, mas não era assim que eu queria. Nossa, olha o trabalheiro que dá. Não era isso que eu queria. Não, era o que você queria. A vida arranjou como mais rápido para te entregar isso. Começa a delimitar pelo para quê que você quer. É para brincar com os meus filhos, é para ter uma horta, é para criar um jardim japonês, é para ter um balanço, é para plantar tais árvores. Eu já tô fazendo serviço para vocês. Entenderam? Pois é. E aí, quando a gente fala de dinheiro, principalmente o dinheiro, gente, o dinheiro ele quer saber para que ele vai servir. Ele serve a vida. Eu quero só para pagar minhas contas. Então você tá acreditando que o dinheiro é um fim e não um meio. Você vai pagar suas contas porque talvez a empresa da qual você está devendo está prestes a decretar falência. E várias famílias vão ficar desassistidas. Anne, mas a minha conta não vai salvar a empresa.
Qual é a sua parcela de responsabilidade? O dinheiro não é um fim em si mesmo. Ele é um meio. Ele é um meio que serve a vida. Ele entra na sua vida e sai da sua vida num eterno fluxo, certo? E aí, quando você não tem um para quê, qualquer coisa serve. Quando se trata do portão 61, gente, qual que é o para quê mais claro que a gente pode ter aqui? Anne, para que eu vou buscar a minha verdade? O para que eu vou recobrar a consciência de que eu tenho essa sintonização com a fonte? Não é mais fácil ficar seguindo a verdade dos outros, Anne? O para quê eu quero ter sintonização psíquica com o meu ambiente, com as pessoas? Para poder ilustrar. Ilustrar significa que você vai moldar o seu comportamento. Você não vai ficar pintando, tá, gente? Você pinta na própria vida. Você vai ilustrar a verdade de maneira prática. E você vai encorajar com o seu comportamento, ou seja, as pessoas vão modelar você, encorajando-as à autodescoberta. Não adianta querer ficar fazendo despertar amarra. Não adianta. Não, você só vai ganhar gente te incomodando. Não, porque o outro tem que despertar. Não, ele não tem que nada. Ele não tem que nada. Você muda o seu comportamento. Você exerce sabedoria prática. Você ilustra a verdade de maneira prática e encoraja a autodescoberta nos outros com o seu comportamento, sendo um modelo. Os outros vão olhar para você e vão enxergar isso e pronto, acabou. Só isso. Você não precisa ficar enfiando a goela abaixo. Tem um cabra que tentou ensinar isso há 2000 anos. De que é só pra ser modelo. Só isso. Ah, mas tem que fazer as mesmas coisas que ele. Não, não tem. A verdade dele era uma, a tua verdade é outra. O teu caminho é outro. O caminho dele era um. Ser exemplo. Isso, ser exemplo. Se aquela pessoa que eu tô olhando, ela tá me encorajando a minha autodescoberta, beleza. Agora, quando eu olho pra outra pessoa, o que essa pessoa tá fazendo? Ela tá querendo enfiar a goela abaixo a verdade dela? Ou aquilo que ela acha que é verdade? Então, não. Obrigada! A vida me convidou gentilmente e falou: tá na hora de coisa velha morrer, pras novas nascer. E tá caindo ainda. Tá caindo muito cabelo meu. Saturno fazendo em conjunção com a minha lua natal na casa 6. Já estava preparada, só não sabia que ia vir no cabelo. Eu sabia que podia vir alguma coisa referente à aparência. Faz sentido? Claro. Olha, no dia que as coisas que eu ensinar pra vocês não fizerem sentido, vocês me avisam, por favor, que daí eu preciso modificar a forma com que eu ensino. Tá? Alguns indicadores. Quando eu ensinar e não doer, quando eu ensinar e não incomodar, quando eu ensinar e não dar tela azul nas pessoas, quando eu ensinar e você fizer e ficar meio assim fora do espaço-tempo, são indicadores de que eu preciso modificar a forma como eu tô me comunicando. Ou se eu tô agradando demais também. Quando uma pessoa tá gostando demais do que eu tô falando, eu vou, não, tem alguma coisa errada. Anne, depois quero conversar com você. Ixi, lá vem bomba. Lá vem bomba. Falamos sobre os nossos últimos momentos do Portão 61. Pra quem tem mais afinidade, não é bomba. Pra quem tem mais afinidade com astrologia, procurem ver aonde que está o Sol em trânsito. Não é Sol natal.
é Sol em trânsito. O lugar onde está passando o Sol nesse momento, daqui a pouco vai virar para Aquário, adoro. Ele ainda está passando por Capricórnio. Os últimos momentos de Capricórnio. Capricórnio, ele é um signo de estruturação. Então, se vocês assistiram às aulas, bem bonitinho, as aulas passadas, escreveram, anotaram, rabiscaram, falaram, modificaram, não sei qual que é os processos de vocês, mas absorveram essa estruturação, vocês estão chegando bem até aqui, certo? Anne, não peguei essas aulas, cheguei agora, tá tudo no canal gravado. Caí de paraquedas aqui, tá tudo gravado no canal. E aí, o próximo portão que a gente vai ver, ele vai ser potencializado. Não sou de Leão, eu sou Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes, Ascendente em Aquário e Lua em Sagitário. Tem bastante espiritualidade, expansão de consciência. Certo? O nosso próximo portão, gente, vai ser o portão 60. Não, pior que não. A minha personalidade, no mapa do desenho humano, meu Marte é em Áries. E meu descendente é em Áries também, mas... A energia que vocês enxergam, muito provavelmente, é geminiana. Porque eu falo pra caramba. É geminiana. E a questão da diplomacia é por conta do ascendente da personalidade, que é Libra. Ou, às vezes, falam que eu sou advogada do diabo, né? Que eu quero ficar defendendo o que não é defendível. Não, é porque eu pondero sobre duas perspectivas ao menos. Peraí que bloqueou minha live aqui. Ah, que legal! Ó, eu comecei a achar a galera de Peixes e Sagitário. Isso é um bom sinal pra mim. Que no desenho humano a gente tem 2 mapas. Por isso. Vamos lá. Nos próximos dias, provavelmente amanhã... Deixa eu ver. Vou até passar aqui pra vocês. Eu acho que eu já deixei na agenda. Já deixei na minha agenda. Essa agenda de lives vocês veem lá no meu site, tá? Na página inicial do site vocês enxergam. Ó, a gente falou sobre o portão 61, linha 5, e sobre o portão 61, linha 6. Joia? E aí, dia... Peraí, deixa eu achar. Linha 6, linha 2, linha 1. Na quinta-feira de manhã, a gente vai começar, então amanhã talvez não tenha live das aulas, tá? Tenha outras lives, outros os assuntos. Na quinta-feira, dia 16, a gente vai começar o portão 60. Isso significa que, astrologicamente, a gente vai ter uma conjunção de Sol com Plutão. Que vai ser assim... Sabe quando você leva a paulada e não sabe muito bem de onde que veio? Mais ou menos isso, tá? A gente vai ter essa conjunção que vai acontecer... Plutão tá no portão 66. Vai acontecer no final de semana, eu acho. Sábado. Linha 2, linha 3. Vai acontecer no domingo ou na segunda, deixa eu ver. Vai acontecer na segunda-feira. Então a gente vai passar o final de semana se preparando para isso. Para essa conjunção. E depois do portão 61, que a gente buscou essa introspecção, gente, é quando pode começar a aparecer as algemas invisíveis.
tá? O portão 60, ele tá mostrando, inclusive, para a humanidade, né? Tá mostrando as nossas limitações. A gente precisa ver as nossas limitações e aceitá-las. Se você é uma pessoa que não aceita as suas limitações, Plutão já tá fazendo serviço no coletivo, certo? E tá testando a gente, tá fazendo morrer coisas para nascer do novo. Anne, não aceita as minhas limitações. Você tá falando para mim ficar confortável com os limites que eu tenho? Se você não enxergar, se você continuar negando as suas limitações, você não tem como transcendê-las. Então, depois de todo o portão 61, da gente se fazer essa introspecção, buscar a nossa verdade, pegamos a nossa verdade na mão e seguimos o caminho na nossa jornada, é uma jornada de herói. Beleza, putz, eu tô com a minha verdade aqui na mão. Minha listinha de 2025. Mas eu preciso enxergar quais são as minhas limitações, porque senão eu vou continuar aqui dentro preso. Certo? A primeira grande limitação que você deve aceitar, o seu corpo. Como assim, Anne? Não é pra mim mudar? Não, você pode. Mas você, enquanto consciência, está espremida dentro de um corpo físico e é completamente desconfortável. Você experimentou o crescimento através do seu corpo físico. Você acoplou num corpinho pequenininho, foi se desenvolvendo, foi criança, foi nutrida, e aí foi crescendo, teve dor óssea, teve hormônios, dor muscular. Então, a gente não cresce só na consciência, a gente não cresce só na expansão da consciência, a gente cresce no corpo também. Existe a maturação da alma e a maturação do corpo. Se você não aceita que você está limitado por um corpo físico, entenderam? Se você não aceitar que você, como consciência, está limitado por um corpo físico, o problema já vai começar aí. Você está vivendo num mundo em que as limitações são visíveis. E se elas são invisíveis na sua mente, elas vão se tornar visíveis. Então, as limitações autoimpostas, ninguém colocou elas em você, mas você botou na tua cabeça. A gente vai começar a ver sobre isso, tá? Joia? Não entendi. Não entendi. Joia? Essa live vai ficar gravada, eu vou subir ela pro canal. 2 recados importantes. Se você tá me assistindo aqui no TikTok, no link do meu perfil, tem um grupo de avisos no WhatsApp. E agora a gente descobriu que precisa ter um grupo de Telegram também. Por quê? Porque estamos na iminência de que o Meta caia, sofra algumas oscilações, certo? Então, entrem tanto no grupo do Telegram quanto no WhatsApp. Esses links também estão nas descrições dos vídeos, joia? E aí vocês ficam sabendo de notícias no site. No meu site também tem a ordem das lives, os temas delas. E aí, acho que era isso. Passei tudo sobre o Portão 61. Joia? Se você estiver me assistindo depois, pode deixar comentários. Comentem aqui, compartilhem o vídeo também. As aulas são extensas e não tem problema nenhum. Ele faz vídeo mais curto. Não vou fazer mais vídeo mais curto, gente. A gente tá numa época em que as pessoas gostam de consumir coisa rápida, né? Então, não vou fazer vídeo mais curto. Quem sabe lá pra frente eu ainda faça takes, né? Mais curtos. Mas não é uma coisa que eu quero passar rápido.
Eu tô passando por esse processo com vocês, eu tô fazendo, tô anotando, tô escrevendo, tô falando, tô perguntando, tô lendo. Então, o meu 2025 tá sendo construído junto com vocês, certo? Então, as bombas que vocês levam, eu também tô levando. Já é? Talvez à tarde eu apareça aqui. Talvez, bem talvez, não é certeza. Mas ativem a notificação do perfil para vocês receberem o aviso de que eu entrei na live. Já é? Um beijo para vocês. Eu não deixei as perguntas. Não fiz as perguntas, acabei de lembrar. Não fiz as perguntas, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Quando eu subir no YouTube. E aí vocês pegam as perguntinhas referentes ao passo 5 e ao passo 6. Para vocês escreverem e terem anotação. Já é? Em pé. Beijos.